83 Morpeg, Legendary Guardian capítulo 411, Vitória impresso autor, voando sozinho tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Embora as poças de água negra possam causar dano em área de 10.000 ao tocar, ou ativar, a agressão da vanguarda, o dano pode ser muito minimizado. Quanto às chamas verdes, a história era diferente. Pelo modo como, Devastator, foi perfurado em segundos, e nenhum valor de dano apareceu na cabeça dele, era óbvio que os ataques ignoravam defesa, imunidade a dano e absorção de dano. Então, um toque, e você está praticamente morto. O Eianero ficou ao redor de Zhang Yang durante toda a batalha, então Lin Shui teve que se aproximar rapidamente para entrar na área de raio de 3 metros, marcando Zhang Yang como ponto central. Ao entrar no alcance efetivo da agressão da vanguarda, ela poderia aproveitar o efeito especial da habilidade. As poças de água preta já estavam bem na frente deles. Zhang Yang rapidamente ativou a agressão da vanguarda, e ativou sua muralha de escudo, quase ao mesmo tempo. Com o efeito especial de sua muralha titã, ativando, o dano que ele recebeu foi drasticamente reduzido, e ele recuperava 10% de seus pontos de vida a cada segundo. Ele foi como um deus por aqueles 15 segundos. 1%. A última queda dos pontos de vida de Mordoro foi de apenas 80.000, Killing Cleave. No momento em que o período de recarga do corte assassino de Eian terminou, ela ativou novamente, quase imediatamente, balançando seu machado gigante pesado e poderoso contra o chefe e infligindo-lhe um dano aterrorizante de menos 32.312. Como o Killing Cleave de Zhang Yang ainda estava em período de recarga, ele ativou seu bloqueio para evitar dano primeiro, e depois ativou seu Shield Bash. Menos 10,502. Golpe crítico. Sortudo. Logo depois de tudo isso, o chefe ficou com cerca de 40.000 pontos de vida. Como já não precisavam mais de An Shui para curá-los, An Shui começou a lançar raios de punição no chefe também. Menos 7,243. O dano inerente do raio de castigo era extremamente baixo, mas com o atributo de ataque mágico altíssimo de An Shui, a habilidade demonstrava um valor de dano excepcional. As chamas verdes se espalhavam mais perto do que nunca. 30,000, 20,000, 10,000. An Shui gritou miseravelmente, e de alguma forma a voz excitou Zhang Yang. Seu corpo foi envolto em chamas verdes enquanto os rostos humanos a despedaçavam em pedaços. No momento em que foi morta, ela nem sequer teve a opção de liberar sua alma, e foi transferida direto para o cemitério. O Eianera seguiu até o cemitério alguns segundos depois. As coisas estavam acontecendo rápido demais. Menos 8,334. Zhang Yang balançou sua espada pelo corpo do chefe com varredura horizontal. O chefe só tinha cerca de 1.000 pontos de vida. Mais um golpe. Um golpe suave, um golpe forte e brutal, não importava mais. Só mais um golpe, e o chefe está praticamente morto. As chamas verdes estavam tão próximas que poderiam tocar Zhang Yang a qualquer momento agora. Zhang Yang ativou seu acessório, Coração do Cavaleiro da Morte, mas infelizmente, o efeito invencível desse acessório não foi eficaz contra o ataque da chama verde. Incontáveis rostos humanos perfuravam seu corpo. Mesmo com Zhang Yang com um total de 70.000 mais pontos de vida no momento, e a habilidade, Muro de Escudo, ativada, tudo estava impotente diante das chamas ardentes. Ele morreu instantaneamente. Brum! Uma luz branca percorreu o corpo de Zhang Yang enquanto ele era revivido, com sua barra de vida cheia novamente. Deve ser a habilidade de An Shui. Levante-se de novo. Zhang Yang desferiu sua espada com toda a força contra o corpo do chefe assim que pôde, com enxofre. Ao mesmo tempo, infelizmente, as chamas verdes o engoliram novamente e ele foi queimado em pedaços no segundo seguinte. Menos 4,343. Jing. Seu grupo derrotou o espírito vingativo Mordoro, adquiriu 8.900.000 pontos de experiência. Jing. Você foi morto. Todo equipamento terá uma redução de 10% na durabilidade. Shofi. Zhang Yang foi transferido de volta para o cemitério logo após as notificações. Quando An Shui e Wei Yan viram que a alma de Zhang Yang havia renascido ao lado deles,
Soltaram um suspiro de decepção e disseram, suspiro, depois de todo o esforço e tudo que passamos, foi tudo em vão. Zhang Yang riu alto e disse, quem disse isso? Ah, você matou o chefe? Wei Yan perguntou curioso. Claro que sim. Então, por que você está aqui no cemitério? Já ouviu falar de Arthur e Mordred? Matando uns aos outros ao mesmo tempo? Zhang Yang sorriu. An Shui curvou os lábios e disse, só ouvi falar de compartilhar a vida e a morte. Então, o Bobo e o chefe são realmente estamos entrelaçados para sempre, nunca nos separando por um segundo, como vento, como areia, indispensáveis por minutos. Para de se exibir com palavras e tal, vamos logo. Estamos voltando para buscar nossos troféus. Senão, o sistema vai atualizar tudo, e tudo isso teria sido em vão. Os três correram de volta ao palácio em suas formas de alma. Foi realmente uma sorte para três deles que o cemitério para onde foram transferidos ficava bem no meio do Black Rock Canyon. Então, não demoraram para eles voltarem ao local do palácio. Depois de cerca de 10 minutos, chegaram ao lado do corpo morto de Mordor. Eles conseguiram se reanimar perto de seus corpos mortos que estavam despedaçados. Anshu engoliu uma garrafa de poção de mana, e rapidamente começou a entoar algumas de suas habilidades de cura para curar os três. Foi só um ato de precaução, por exemplo, caso outros jogadores aparecessem e os emboscassem. Então era mais sensato manter pontos de vida no máximo ao viajar pelo mundo aberto. Você nunca vai saber o que te espera na natureza. Como de costume, Wei Yan só mirou nas moedas e pegou primeiro as 20 moedas de ouro, e só então começou a olhar para os troféus restantes espalhados pelo chão, além do chefe. É outro conjunto de armadura. Wei Yan comemorou com as mãos erguidas, mas imediatamente puxou a cabeça e as mãos para baixo, voltando para o chão. Infelizmente, isso não é para mim. Anel de sinceridade, violeta platina, colar, vitalidade, mais 141 inteligência, mais 94 espírito, mais 40 equipar, reduz 5 segundos de tempo de recarga para, escudo sagrado, não identificado, profissão obrigatória, padre nível obrigatório, 80 com este anel. An Shui finalmente reuniu 3, conjunto de armadura de sinceridade, ativando o primeiro efeito especial do conjunto de armadura. Ela ria e pulava de alegria até que seus enormes seios balançavam como se forças fossem aplicadas neles, com a superfície dos seios ondulando como sacos aquados. Zhang Yang não pôde deixar de repreendê-la por zoá-lo tanto. Guardas de mão do fogo furioso, violeta platina, armadura de tecido, defesa, mais 16 vitalidade, mais 282 inteligência, mais 189 espírito, mais 81 equipar. Aumenta 100 pontos de dano para habilidades do tipo fogo, não identificado, nível obrigatório, 80 HMM. Isso deveria ser dado para o Narciso Devaneio. Zhang Yang aguardou temporariamente em seu inventário. Nobitank, você gosta da irmã Narciso Devaneio? Wei Yan tentou se afastar de Zhang Yang. De onde você tirou essa ideia? Como você chegou a pensar nisso? Porque, se você gosta de alguém, você vai dar coisas para ela. Wei Yan inclinou um pouco a cabeça e disse. Então, quer dizer que eu gosto dos sentiros, do gordinho aí e dos outros homens da guilda? Porque eu sempre dou coisas para eles. Zhang Yang falou de forma seca. A expressão de Wei Yan mudou de repente e ela apontou para Zhang Yang. Você gosta de homens. Meu Deus. An Shui fez um sorriso e disse. Ignora ela, vamos pegar todo o equipamento. Ainda espero que um chefe me dê um conjunto inteiro de conjunto de armadura. Então eu finalmente terei. Mas sua esperança não se realizou, pois o chefe largou apenas 2 equipamentos violeta platina. Os restantes eram vários equipamentos amarelo-ourado. Porque Zhang Yang e as senhoras já tinham equipamentos melhores, então não estavam nem um pouco interessados. Zhang Yang colocou tudo em seu inventário, pois planejava vender tudo por moedas de ouro. Como não havia sinal do conjunto de armadura de Zhang Yang, ele suspirou e disse. Garotinha, que tipo de mãos da sorte são as suas? Ainda faltam em 7. E já faz tanto tempo desde então. Nem me faça começar a falar disso. Não fiz barulho nenhum mesmo faltando 6 de 7. O último item no chão foi, naturalmente, o item da missão, Coração de Mordor. O coração parecia um diamante vermelho, e ainda parecia cheio de vida, ainda batendo. Os pulsos eram fortes e vivos.
Isso é estranho, os mortos-vivos não são mortos. Como o coração pode ser tão vivo? E está batendo mais forte que um boi. O Eian começava a fazer perguntas mais sem sentido. Só dá um tempo, só precisamos completar a missão, e isso já seria suficiente para nós. Os três guardaram o coração de Mordoro e saíram do palácio. Eles finalmente haviam obtido os requisitos necessários para entregar o item da missão em troca de recompensas. Eles voltaram sem encontrar problemas e chegaram à pequena cabana de Kil'jaeden. Lá, o NPC aguardava ansiosamente seu retorno. Quando viu Zhang Yang e as damas, seu rosto voltou a se encher de esperança. Este velho é muito adequado para esse papel, sempre esperando que voltemos para ele. O Eian assentiu. Os três pararam seus montes e desmontaram. Kil'jaeden sorria para eles. É bom ver todos vocês de volta aqui sãos e salvos, e aposto que vocês já completaram a missão. Aqui, este é o coração de Mordoro, que você ordenou. O Eian pegou o item da missão do inventário às pressas e estava pronta para colocá-lo nas mãos de Kil'jaeden. Mas ela foi parada pelo próprio Kil'jaeden. Cuidado aí. Cuidado. Kil'jaeden parecia muito tenso enquanto encarava o coração pulsante e vibrante nas mãos da garotinha. Então pegou o item da missão com o máximo de cuidado possível. Jing. Você completou uma missão, eliminar o Xamã Mordoro, adquiriu 5 milhões de pontos de experiência. O Eian ficou curioso ao ver Kil'jaeden sendo tão cuidadoso com o coração. Meu respeitado velho, posso saber por que você está sendo tão cuidadoso com esse coração? É porque esse coração tem algum tipo de utilidade? Claro que tem. Kil'jaeden mostrou um sorriso gentil no rosto enquanto acenava para os três. Venham, venham. Me siga. Quero te mostrar uma coisa, e também contar uma história. Ele saiu da pequena cabana e foi para o pequeno jardim nos fundos da cabana. Então, isso significava que havia outra missão em seguida? Zhang Yang e as damas trocaram um olhar e então seguiram o velho para fora da cabana, entrando no pequeno jardim. Naquele momento, eles puderam ver poeira se levantando de longe, aproximando-se do local deles. 5 jogadores estavam montados em Stormigale Direovis, indo em alta velocidade. A princípio, Zhang Yang não percebeu, mas à medida que as 5 montarias se aproximavam, perceberam que os 5 jogadores que vinham em sua direção eram, na verdade, os 5 jogadores dos guerreiros espartanos que foram eliminados por Zhang Yang e as damas. 3 deles se olharam e sorriram. Enquanto isso, os guerreiros espartanos não sabiam de Zhang Yang e das 2 damas. Eles achavam que eram apenas 3 jogadores aleatórios tentando aceitar uma missão. Zhang Yang podia ouvir a voz dos 10 tempos de grama vindo alta de longe. Que missão idiota! Desperdiçamos o dia inteiro só para conseguir. Se não fosse por esse anel, eu teria massacrado aquele NPC e estrangulado ele até a morte, hein? Os 5 viram Zhang Yang ao mesmo tempo e ficaram apavorados. Seus rostos estavam cheios de puro terror enquanto começavam a recuar muito lentamente. Zhang Yang sorriu vagamente para eles. Vamos aceitar uma missão, se vocês vieram para a missão também, nos dê um momento, estamos prestes a sair. Sem pressa nenhuma. Não estamos com pressa nenhuma. Spartan Warrior rapidamente se curvou para eles e falou de forma muito educada. Os outros 4 membros do grupo também estavam sendo cortês, pois temiam que Zhang Yang pudesse avançar contra eles e massacrá-los todos. PFF. O Eian tentava segurar o riso, mas obviamente falhou. Essas pessoas parecem exatamente com os traidores chorões dos filmes de guerra. Falando em traidores, agora que estamos prestes a entrar no reino do caos, quando a guerra começar, quem sabe, você pode até ver alguns traidores com seus próprios olhos. Zhang Yang sorriu. Se algum dia aparecerem na minha frente e eu descobrir sobre eles, vou cortá-los um a um, até que nenhum deles reste de pé. O Eian de propósito pegou seu machado gigante e o balançou para enfatizar como faria. Mas sua ação assustou os 5 guerreiros espartanos até que se abraçaram em um só lugar, pensando que a garotinha não estava feliz em vê-los e estava prestes a cortá-los em pedaços. Há cerca de 20 anos, uma praga apareceu do nada e começou a se espalhar pela nossa vila. Muitos morreram por causa da praga. Kil'jaeden guardou o coração de Mordoro em um recipiente estranho enquanto continuava a contar a história. Entre os mortos, minha esposa, Anelia, era uma delas. Ela foi infectada e faleceu. O nome do NPC tem o termo guardião do túmulo, mas não havia sinal de nenhuma sepultura no jardim.
Será que ele só estava de olho na lápide da esposa, onde ela estava enterrada? Wei Yanru ficou cheia de curiosidade, então perguntou, e depois? E depois? Alguns dos moradores mortos haviam se transformado em criaturas mortas-vivas. Então, nosso chefe temia que os outros corpos passassem pelas mesmas mudanças e se transformassem em criaturas mortas-vivas. Então ele ordenou que todos queimassem cada corpo morto com fogo ardente. Kilitilan começou a ficar agitado ao se levantar, dar alguns passos para trás e olhar de longe. Então ele mostrou um tom de ódio no rosto. Eu implorei, ajoelhei-me com os joelhos nas pedras frias do chão e implorei para que ele não queimasse minha Anelia. Mas ele recusou e jogou o corpo dela direto na chama flamejante. Fiz o melhor que pude e consegui tirar minha Anelia do fogo, mas isso é tudo o que restou dela, só o crânio dela. O NPC de repente revelou uma expressão facial muito estranha enquanto continuava falando. Eu fugi até aqui, e todos esses anos fiz tudo o que podia para ressuscitar minha Anelia. Agora, a ressurreição dela está comigo. Está acontecendo. Kilitilan começou a rir como um louco, revelando sua verdadeira cor sob seu rosto gentil. Notas TL 1. Estamos entrelaçados para sempre, nunca separados por segundos, como vento, como areia, indispensáveis por minutos. Significa duas pessoas compartilhando a vida juntas, incluindo a vida e a morte. A mesma linha para recém-casados, mas na cultura chinesa. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 412. A Anelia é ressuscitada porque estou com um mau pressentimento sobre isso. Wei Yan bateu no peito dela e disse. Enquanto isso, Zhang Yang soltou um suspiro e disse. Eu realmente odeio esse tipo de missão dramática, sempre nos fazendo parecer bobos. Kilitilan ria loucamente como se fosse se afogar na loucura, como se estivesse sendo possuído por um demônio. Ele olhou para Zhang Yang e as duas damas. Preciso realmente agradecer a vocês, aventureiros. Você trabalhou tanto, me ajudando a coletar todos os ingredientes que preciso para ressuscitar minha Anelia em nome da justiça e alguns tesouros e moedas. Muito obrigado. Por 20 anos, 20 anos. Esperei tanto tempo, e hoje finalmente chegou o dia. Brum. Um forte tremor tremeu pelo chão por um breve momento, então tudo ficou em silêncio. Você consegue ouvir isso? Kilitilan estava com um olhar loucamente apaixonado. Esse é o som da minha Anelia, ressuscitando. Eu realmente preciso mostrar minha gratidão. O espírito vingativo Mordor era o morto-vivo mais forte que existe, e com seu coração, minha Anelia terá poder ilimitado. Esse NPC acabou de virar um personagem maligno com cara selvagem. Aqueles malditos aldeões, eles devem ter ficado com inveja de mim por ser o homem mais rico da vila e levaram todas as minhas propriedades logo depois que fugi. Quando a ressurreição da minha Anelia estiver completa, eu a levarei para a vila e despejarei o caos sobre eles, que aqueles vilarejos imundos paguem pelo que fizeram. Brum. O chão tremeu de novo, e de novo. Brum. 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 Os terremotos estavam ficando cada vez mais fortes, enquanto as plantas ao redor tremiam como se fossem humanas. Brum. 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 Árvores altas começaram a cair, enquanto areia e poeira eram levantadas pelo impacto das árvores caídas. Tanque de novato, isso está um pouco magnífico demais. Wei Yan apertou um pouco mais o machado. Suspiro, porque temos que lutar onde quer que vamos. Você não pode me dar um tempo para descansar. Ain Shui suspirava com um tom impotente. Os guerreiros espartanos rapidamente recuaram enquanto se abraçavam apertados. Brum. De repente, um braço gigantesco de ossos brancos surgiu debaixo da superfície do chão. Esse braço era enorme. Era cerca de 3 ou 4 vezes mais grosso e maior do que os braços que uma pessoa comum teria. Ao olhar mais de perto, o braço branco do esqueleto estava obviamente combinado por muitos ossos da coxa. Definitivamente não algum osso humano natural. Agora fazia sentido, provavelmente era por isso que Kilitilan pediu para coletarem tantos ossos de esqueleto, dente de zumbi, e também osso do necromante. Brum. Outro braço de ossos brancos saiu do chão. Os dois braços enormes eram como tratores de escavação pelo chão, afastando o solo dos dois lados. Naquele instante, poeira e areia estavam por toda parte no ar. Tudo o que podiam ver eram pedras quebradas e bolinhas de gude voando por toda parte. Ah! Saia! Saiam agora! Minha Anelia! Minha amada Anelia! Kilitilan pulava alegremente, com um olhar louco, como se tivesse drogas. Agora, ninguém vai nos impedir.
Ninguém. Ninguém. Ah. Jing. O guardião do túmulo usou você para fornecer a ele os ingredientes necessários para ressuscitar sua falecida esposa. Essa existência aterrorizante de mortos-vivos trará consequências catastróficas para o humano próximo. Vocês devem ser responsáveis pelo que fizeram, guerreiros. Jing. Você aceitou automaticamente uma missão mate Anelia. Se você desistir da missão ou não conseguir completá-la em um dia, receberá uma penalidade de nível -1. Que diabos? Zhang Yang e as damas se encararam e xingaram em uníssono. Por tudo que aconteceu, é tudo por causa do guia do sistema, não é? Se o jogo pudesse apenas dar algum tipo de notificação para informar os jogadores, nada disso teria acontecido, certo? Isso é simplesmente impotente e sem esperança. Como as coisas já escalaram para isso, eles só precisam aceitar. Bobo Will, devemos matar aqueles 5 espartanos primeiro? Ain Shui lançou um olhar rápido para o guerreiro espartano e seus 4 membros do grupo. Afinal, eles já tinham sido massacrados por Zhang Yang e pelas damas uma vez, vingança era um sentimento que provavelmente nutriam. Antes que Zhang Yang pudesse responder, um cadáver branco gigantesco surgiu do chão. O cadáver tinha cerca de 3 metros de altura, e os ossos brancos pareciam todos grossos e fortes, mas o tamanho do crânio humano e do cérebro acima do pescoço era de tamanho humano normal, grudando bem em cima do corpo gigantesco. Era realmente desproporcional de se ver. A Anelia ressuscitada, nível 89 HP, 8.900.000 defesa, 2.500. Minha querida Anelia. Os olhos de Kilid-lan ficaram gentis ao olhar para o rosto de Anelia com um olhar obcecado. Ele olhava para Anelia como se ela não fosse uma gigantesca morta-viva de ossos brancos. Acreditava que ela ainda era sua linda esposa. Ele deve ter perdido a cabeça. Zhang Yang sorriu amargamente. É outro modo drama. Não podemos nos mexer, de novo. Felizmente para ele, conseguiu invocar a tartaruga mítica, pouco antes de tudo isso acontecer. Kilid-lan? Anelia falava em voz muito baixa e rouca, olhando para Dylan do corpo alto e enorme dela. Por que você ficou tão baixo de repente? Isso não está certo, porque tudo fica tão pequeno ao meu redor. Arg. Minhas mãos. Minhas pernas. Meu corpo. O que está acontecendo comigo? Arg. Minha querida Anelia, por favor, me escute primeiro. Kilid-lan rapidamente contou a Anelia todos os detalhes sobre sua morte e ressurreição. Eu já estou morto. Anelia se sentia perdida, enquanto estendia as mãos para o rosto. Ela tremia tomada pelo desespero. Ela colocou as mãos trêmulas no rosto e disse, meu rosto também mudou? Como meu corpo e mãos. Minha querida Anelia, não importa o quanto você mude, eu sempre vou te amar. Kilid-lan disse gentilmente e olhou para ela com paixão. Isso é tão emocionante. Ain Shui não conseguia se mover, mas ainda conseguia falar. Se ao menos algum homem, me dissesse isso, minha vida seria perfeita. Zhang Yang. Mas Anelia parecia não conseguir ouvir ou aceitar nada disso. Depois de segurar o rosto em um estado de transe, ela de repente soltou um rugido estrondoso e furioso em direção ao céu e começou a bater no chão com as mãos. O batida fez o chão tremer e tremer como se a água estivesse fervendo, oscilando constantemente. Ela então rugiu para Kilid-lan com raiva. Por quê? Por que você me ressuscitou? Eu não nasci monstro, e com certeza não morri como um. Então, que significado isso tem para mim viver assim? Eu te odeio. Eu te odeio. Anelia. Kilid-lan pretendia confortá-la. Cala a boca. Anelia continuou rugindo. Minha querida Anelia, por favor, acalme-se primeiro. Kilid-lan fez outra tentativa de confortar sua esposa ressuscitada. Eu disse, cala a boca. Anelia rugiu de raiva mais uma vez, mas dessa vez, levantou seu enorme braço de ossos brancos e o jogou no chão direto em direção a Kilid-lan. Com um poderoso movimento do braço dela, carne e ossos de Kilid-lan caíram no chão no ar. Ele foi instantaneamente esmagado em polpa. Não, Anelia gritou ao perder a voz. No passado, ela ainda era uma mulher comum, mas agora que se tornou uma chefe violeta platina, claro, ela perderia o controle de sua nova força. Claro, ela não saberia o quão forte havia se tornado. Arg! Anelia começou a gritar com voz aguda, e seu corpo começou a irradiar uma sensação aterrorizante de poder. Você, Anelia exclamou furiosa e olhou diretamente para Zhang Yang, as 2 damas e os 5 guerreiros espartanos que estavam mais distantes dela.
Suas órbitas oculares foram acesas por uma chama maligna. Meu marido já está morto. Por que você ainda está viva? Eu quero o matar. Matem cada um de vocês. O mundo não precisa de uma única pessoa viva. Logo depois que ela terminou de falar, Zhang Yang e os jogadores na área finalmente recuperaram o controle, e eles finalmente puderam se mover. Wei Yan apontou direto para o nariz de Anneli e disse, sua velha. Você é quem matou seu próprio marido e agora está tentando culpar essa pessoa. Que Pan Jinlian vaca. Zhang Yang não pôde deixar de rir. Se ela é Pan Jinlian, então deve ser a Pan Jinlian mais bonita de toda a história. Desgraçados. A chefe começou a bater no chão com seus pés brancos, avançando contra Zhang Yang e as duas mulheres. Bem, eles estavam muito mais próximos do chefe, claro que seriam eles que receberiam a agressividade no chefe primeiro. Uma batalha contra chefes já estava sobre eles, e sem tempo nem para olhar para os 5 jogadores de T-Spartan Warriors, Zhang Yang rapidamente equipou a ordem de invocação de grupo, nele como precaução. E se os 5, os guerreiros espartanos, decidissem emboscar Zhang Yang e seu grupo quando estivessem em apuros? Com a ordem de invocação do grupo, vamos ver quem vai ser o responsável pelo saque até lá. Lança da obliteração, disparada. Zhang Yang avançou alguns passos e enfrentou o chefe em batalha. Vá para o inferno e conheça meu marido. Anneli soltou um grito de tristeza e bateu com a mão branca em Zhang Yang. Bloquear. Sem perder nenhum segundo, Zhang Yang ergueu seu escudo e bloqueou o golpe dela. Então ergueu sua espada do Devorador Purgador e começou seu ataque. Ei, velha feia. Coma meu machado. Wei Yan soltou um rugido e foi para trás do chefe. Empunhando seu machado gigante, ela direcionou o golpe nos ossos brancos de Anneli, e seus golpes lançaram faíscas enquanto o machado era cortado pela superfície dos ossos brancos. Esse golpe deu um bom estalho na enorme coxa do chefe. Afinal, o corpo do chefe era feito apenas de alguns ossos de monstros de elite. Como esse chefe pode ser comparado aos outros chefes Violeta Platina? Arg! Anneli rugiu para Zhang Yang com a boca aberta. Embora sua cabeça seja tão grande quanto a de um ser humano comum, sua boca é grande o suficiente para engolir um porco adulto. Quando a boca ficou escancarada após o rugido do chefe, vapores negros envolveram Zhang Yang. Incontáveis crânios negros gemiam e rugiam dentro da fumaça negra. Menos 10,000. Um valor de dano muito bem arredondado foi infligido a Zhang Yang, e Zhang Yang também adquiriu um efeito negativo adicional, fadiga. Reduz 10% tanto do dano causado quanto do efeito de cura, dura 15 segundos. O que isso era ainda pior era que esse efeito negativo podia ser acumulado até 5 vezes. Zhang Yang informou rapidamente, bruxas no. Não fique na mesma linha que eu e o chefe. Beleza. Enquanto isso, ao ver Zhang Yang e as mulheres enfrentando o chefe, os 5 jogadores de T-Spartan Warriors estabilizaram seus corações trêmulos e deixaram o medo de lado. Essa é uma ótima chance. 10 vezes de grama estava agitado de empolgação. Isso mesmo. Eles estão enfrentando um chefe, e é um chefe Violeta Platina. Forte pra caramba. Então 3 deles planejam derrotar um chefe Violeta Platinum? Continue sonhando. Nem conseguimos derrubar um chefe amarelo ouro com todos nós 5. Frezinho e Tiart também estava um pouco agitado de empolgação. Vamos esperar. Eles não vão conseguir aguentar muito mais contra esse poderoso chefe Violeta Platina. Quando Zanyu estiver prestes a morrer, vamos avançar e aproveitar a vantagem que o Deus nos deu. Mate-o. Matem Zanyu. E depois que enviarmos a reprodução para os fóruns e sites oficiais. Seremos os primeiros em todo o servidor da China a matar Zanyu. Primeiro. Número 1. Em jogos online, quem não gostaria de ganhar o título de número 1? Número 1 na lista de leveling. Número 1 na lista da profissão, quem liga? Desde que fosse um número 1, era um título majestoso onde quer que você fosse. Ei, se conseguirmos ao menos alguns equipamentos Violeta Platina depois de matá-los, seremos ricos e poderosos. Os 5 estavam animados para fazer isso enquanto conversavam. Então voltaram os olhos para Zhang Yang e as 2 damas sem mais medo. Em vez disso, olhavam para Zhang Yang com olhos gananciosos, como se Zhang Yang já estivesse destinado a ser morto por eles. Quem já viu esse olhar meu deve morrer. A Anneli estava ficando mais louca, e como começava a se acostumar com seu novo corpo, ela se sentia mais confortável em avançar e recuar. Basicamente, todos os seus movimentos ficaram mais suaves. E agora,
Ela finalmente começava a liberar o poder de um chefe violeta platina. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 413. Lançados em uma batalha de acaso, Zhang Yang estava atento ao seu redor, absorvendo tudo, inclusive as expressões dos 5 guerreiros espartanos. Ele não deixou passar isso. Ele sorriu friamente e disse: bruxa, fica um pouco para longe e mantém minha barra de vida em 50%. HMM. O que você está tentando fazer? An Shui não conseguia entender o que Zhang Yang queria fazer, então perguntou. Aqueles 5 atrás de nós não estão nos olhando tão bem. Então, pretendo montar uma isca e ver se eles mudam de ideia. Talvez. As decisões deles decidirão seu próprio destino. Zhang Yang riu. Tanque novato, você é muito benevolente. Wei Yan estava rindo muito. Bem, se eles não estivessem pensando em se aproveitar da gente, não estaria mais rondando por aqui. An Shui desacelerou sua cura em Zhang Yang, deixando a barra de vida dele diminuir lentamente de 90% para 80%, 70% e até 50%. Parecia realmente perigoso fazer isso, mas agora que estavam em um ambiente externo, Zhang Yang estava montado em sua montaria, aumentando sua vida máxima para um total de 133.470 pontos. Então 50% da vida máxima que ele tem são aproximadamente 70.000 pontos de vida. Além disso, todos os não-membros do grupo dele não poderão ver a quantidade específica de pontos de vida que ele tem, eles só verão a porcentagem da barra de vida restante. Os guerreiros espartanos não faziam ideia de quantos pontos de vida Zhang Yang tinha no momento. Tudo o que viam era que a barra de vida de Zhang Yang foi rapidamente reduzida para 50%, e então a barra de vida foi mantida em 50%. Então começaram a se esconder na sombra. Para eles, a chance de atacar finalmente chegou. Frezinho e Teart deu o sinal. Beleza. Vamos nessa. Os 5 se olharam e assentiram. Eles ergueram suas armas e começaram a se aproximar lentamente de Zhang Yang. Vão para o inferno, todos vocês. Anélia de repente soltou um rugido agudo e trovoante, enquanto um feixe de luz escura envolvia seu corpo. A luz escura então disparou de seu corpo em todas as direções. Menos 20,000. Menos 20,000. Menos 20,000. Naquele instante, todos receberam um grande valor de dano. E não foi só isso, todos sofreram um efeito DOT, corrosão das sombras. Inflige 3.000 de dano das sombras a cada 3 segundos e reduz 50% dos efeitos de cura. Dura 15 segundos. Filho do atirador. Todos os 5 membros dos guerreiros espartanos xingaram ao mesmo tempo. Além do guerreiro espartano, o tanquista, que tinha aproximadamente 30.000 pontos de vida no momento, os restantes membros do grupo tinham apenas cerca de 20.000 pontos de vida. Após serem atacados pelo chefe com essa habilidade poderosa, os 4 restantes ficaram com apenas aproximadamente 5.000 pontos de vida. A pior parte era que o efeito negativo realmente causava dano DOT nos pontos de vida deles. Nenhum deles aguentava aquilo se transformou em um desastre catastrófico para os guerreiros espartanos. Os 5 estavam com o rosto molhado de lágrimas. Que chefe idiota! Viemos ajudar você, e é assim que vocês nos retribuem. Você não sabe quem são seus inimigos e quem são seus aliados. O sacrificador invencível Boca rapidamente ativou sua proteção sagrada, e entrou em seu estado invencível, tentando ao máximo curar um pouco seu irmão de armas. No entanto, no fim das contas, ele era apenas um cavaleiro sagrado. Ele se especializou em cura de alvo único. No entanto, havia 5 jogadores, incluindo ele mesmo, que precisavam de cura, então fazia sentido que ele não conseguisse lidar com isso. Sacerdotes se sairiam melhor nesse tipo de cura em área. Ele gritou rapidamente: rápido, use suas habilidades. Não aguento muito mais. Ali mesmo, os 5 ativaram suas próprias habilidades de salvar vidas para salvar as próprias SSS. Wei Yan de repente riu loucamente e se afastou da batalha. Ela cavalgou em seu cavalo flamejante carmesim e avançou contra os 5. Na situação atual, montarias de batalha ainda eram raras, ou pelo menos, os 5 guerreiros espartanos ainda não haviam adquirido equipamentos tão raros. Diante da montanha de batalha, eles nunca tiveram chance. Tudo o que podiam fazer era assistir Wei Yan ir avançado rapidamente, como um general louco ao cavalo com um machado gigante. Aproveitando-se dos outros quando estamos ocupados.
É melhor você ir para casa e chupar seus próprios polegares. Weyang empunhou seu machado e direcionou o golpe em direção a 10 vezes de grama. Menos 14,211. Foi um destrutivo esmagamento. De fato, 10 vezes de grama virou um feixe de luz branca e imediatamente foi transferido direto para o cemitério mais próximo. Ele já havia ativado sua barreira de gelo para remover o efeito de corrosão das sombras. Então não tinha mais nada para bloquear o golpe pesado que Weyang lhe deu. Weyang riu e virou seu cavalo, avançando em direção ao seu segundo alvo, congelando de coração. Aproveitando-se dos outros, os guerreiros espartanos já estavam gravemente feridos pelo chefe. Então agora, na verdade, era Weyang quem estava aproveitando os guerreiros espartanos, terminando o que o chefe havia começado. Embora os 5 já tivessem rompido a formação, a distância de 20 a 30 metros não fazia diferença. Em um instante, Weyang alcançou seu próximo alvo e balançou seu machado novamente. Menos 9,212. Congelando com o coração, também soltou um grito triste e desapareceu em um fluxo de luz branca, juntando-se ao seu amigo, 10 vezes de Capima. Weyang virou seu cavalo em direção ao próximo alvo, o sacrificador invencível da boca, e começou a atacar novamente, aterrorizando o sacrificador invencível até quase fazer xixi nas calças. Seu rosto ficou pálido no momento em que a viu avançando contra ele, porque ele nunca esperava que a garotinha viesse primeiro. Ele curou o Spartan Warrior primeiro, mas Weyang não avançou contra ele primeiro, mesmo sabendo que ele era o curandeiro. Em vez disso, ela continuou matando seus outros 2 irmãos de armas em sua montaria. Como sua proteção sagrada já havia sido ativada anteriormente, é inútil até pensar em fugir. Então, tudo o que ele podia fazer naquele momento era focar na cura de si mesmo. Menos 15,789. Fenda de tornado, ativado. Weyang balançou seu machado e matou instantaneamente o sacrificador invencível da boca. Menos 4,221. Zhang Yang também se virou e lançou uma lança de obliteração, em preguiça desleixada, tirando os pontos de vida que ele havia acabado de recuperar de uma poção vermelha. Weyang já havia chegado onde estava a preguiça desleixada, logo depois que Zhang Yang o machucou e, com um golpe poderoso, atingiu preguiça desleixada sem se segurar. Menos 9,284. Preguiça desleixada soltou um grito miserável e desmaiou em sua própria poça de sangue. Só restava um no grupo dos guerreiros espartanos, o próprio guerreiro espartano. Que dia trágico! Eles deveriam esperar o chefe ferir Zhang Yang e as damas antes de poderem intervir e terminar o serviço, mas, em vez disso, foram eles que ficaram gravemente feridos. Deixados quase mortos, e tendo gasto suas habilidades de salvamento, não era de se admirar que fossem tão facilmente massacrados por Weyang. Foi realmente uma tragédia que fazia as pessoas encherem o rosto com suas próprias lágrimas. Zhang Yang se importava muito com os guerreiros espartanos, porque sabia que Weyang sozinha já era suficiente para cuidar de todos eles. Um chefe violeta Platinum era muito mais intimidador e ameaçador. Humanos lamentáveis, por que vocês ainda estão vivos? Só morra logo. Anelia soltou um grito sibilante enquanto estendia os braços. Nuvens de sudários negros se formavam ao redor de um de seus braços, e ela arranhou o braço em direção a Zhang Yang. Bloquear. Embora o bloqueio fosse eficaz em bloquear o ataque, o muro dos titãs estava coberto por um manto negro. Zhang Yang olhou e xingou: que é essa? O ataque desse chefe tem um efeito corrosivo no equipamento. Meu escudo perdeu 29 pontos de durabilidade só de tocar na mão dela. Enquanto a durabilidade do equipamento não chegasse a 0, o efeito e a função do equipamento ainda estariam lá, mesmo que restasse apenas um ponto de durabilidade. Mas quando chegar a 0, usar o equipamento não vai significar nada, vai ser como estar nu. Para deixar o equipamento funcional novamente, seria preciso levá-lo a um ferreiro para consertá-lo. Felizmente para Zhang Yang, a muralha do Titã era um violeta platinum que ele usava com frequência, então ele sabia que a durabilidade exata do escudo era 1920. Embora ele tenha enfrentado o chefe com seu escudo a 1600 pontos de durabilidade, ainda levaria muito tempo para reduzir esses pontos de durabilidade, mesmo para um chefe. Por outro lado, guerreiro espartano só conseguiu lutar um pouco antes de ser derrubado pelo machado gigante de Weyang. Lá, foi transferido para o cemitério para se juntar aos irmãos. Nobi.
O trágico herói guerreiro espartano ouviu Weyler olhando para ele enquanto era transferido para o cemitério mais próximo. Nunca se sentiu tão humilhado em toda a vida a ponto de querer se matar com um pedaço de tofu mácio. Obviamente, ele estava à beira de perder a cabeça. Weyler pegou seu machado gigante e o girou para parecer legal. Depois deu um tapinha no cavalo e correu de volta para o chefe. Sem precisar se preocupar em serem esfaqueados pelas costas pelos 5 novatos, Zhang Yang e as senhoras começaram a descarregar todo o seu poder no chefe, sem nenhum sinal de se segurar. No entanto, Zhang Yang foi afetado pelo efeito negativo, fadiga, então seus ataques foram reduzidos em 50%, fazendo com que ele pudesse causar apenas cerca de 2.000 de dano no chefe a cada golpe. Se não fosse pelo seu olho de águia, que ignorava 50% da defesa do alvo, e também por ter 5 camadas de defesa aleijada, ele teria sido afetado ainda mais, tendo seu dano reduzido ainda mais. Zhang Yang já havia desmontado da tartaruga. Embora ele pudesse aumentar muito mais seus pontos máximos de vida ao montar, isso exporia tartaruga mítica ao efeito de fadiga. Após esperar o efeito fadiga passar, Zhang Yang rapidamente ativou o espírito da chama da tartaruga. Todos os ataques da tartaruga se transformaram em ataques do tipo fogo naquele instante, e o ataque da tartaruga foi elevado a outro nível. Embora o dano de Zhang Yang tivesse sido drasticamente reduzido, Weyler e Turtle ainda infligiam danos ao chefe com a mesma consistência de sempre. Por outro lado, os 5 membros dos guerreiros espartanos estavam correndo em seu estado de alma. Ainda vamos fazer isso. Esquece, depois que nos revivermos, vamos esperar até que os matadores de deuses acabem com o chefe, antes de terminarmos a missão. Nossa, ela realmente merecia o título de uma das jogadoras core mais fortes em Lone Desert Smoke. Olha só ela. Como ela pode ser feroz em batalha. Que tipo de machado você acha que ela está segurando? Aquele berserker pode me causar cerca de 9.000 de dano com um ataque comum. Bastaram 3 cortes para ela me matar. É melhor não provocá-los nunca mais. Vamos nos esconder deles sempre que os virmos. Enquanto os 5 corriam em seu estado de alma, Zhang Yang e os damas enfrentavam o chefe em uma batalha feroz. O chefe tinha muitos padrões e estilos diferentes de ataques. Ela alternava entre aplicar efeitos de fadiga e corrosão das sombras, dependendo do humor dela. O efeito negativo, fadiga, afetava apenas Zhang Yang, mas a corrosão das sombras era muito horrível. Além de causar 20.000 de dano de sombra diretamente, ele também causava um total de dano dot de 15.000 pontos, totalizando 35.000 de dano. Até Yin Shui engasgava com isso. Felizmente, Zhang Yang havia criado uma grande quantidade de poções transmutadas de alta qualidade e garantiu que as 2 damas tivessem um estoque abundante também. Eles podiam aproveitar as vantagens de usar as poções sem preocupações. E graças a esse grande número de poções de mana, com efeitos extras, Yin Shui podia se curar com mais conforto. Eu sou o mestre dos mortos-vivos. Espectros, despertem de seu sono e lutem por seu mestre. A humanidade de Anelia começava a se esvair, enquanto ela se transformava em uma verdadeira Aster dos mortos-vivos. Ela levantou as mãos e lançou sudários pretos pelo ar, em direção aos 6 corpos no chão. Logo depois disso, uma série de estalos violentos pôde ser ouvida, e os cadáveres começaram a se mexer nos pés. As órbitas oculares desses cadáveres foram acesas com chamas verdes dos mortos-vivos, claras e brilhantes. Os cadáveres então abriram os braços e rugiram para o céu em raiva. Soldado esqueleto recém-criado, Elite, morto-vivo, nível 85 HP, 85.000 defesa, 450 naquele exato momento. Os 5 jogadores de Spartan Warriors finalmente chegaram aos locais de seus próprios cadáveres e selecionaram reviver. Chuchuf. 5 deles reviveram e ficaram de pé no meio do campo de batalha. Haug. Os 6 soldados esqueletos de elite tinham barras de ataque vazias, no momento em que foram ressuscitados dos mortos. Então, no momento em que os 5 jogadores reapareceram por perto, os soldados esqueletos imediatamente os colocaram como seus alvos principais. Rosnando o tempo todo, exceto pelo único soldado esqueleto ressuscitado do Kiridlan morto perto de onde Yin Shui estava, que avançou direto contra ela. Os 5 soldados esqueletos restantes acabaram massacrando os 5 jogadores de Spartan Warriors. Essas 5 pobres almas tinham acabado de reaparecer, e tinham apenas 20% de pontos de vida.
Além disso, eles não eram particularmente habilidosos no jogo. Então, quando os soldados esqueletos de elite se aproximaram deles, eles não tiveram chance e foram massacrados novamente. Com alguns gritos miseráveis se espalhando pelo ambiente, os 5 foram rapidamente enviados de volta ao cemitério. O que acabou de acontecer? Por que estamos mortos de novo? Os 5 se olhavam, com rostos magros e maníacos. Zhang Yang rapidamente lançou uma lança de obliteração no soldado esqueleto de longe, chamando sua atenção, gritando: garotinha! Matem os pequenos primeiro. Entendido? Matem, matem todos. Anelia gritou com um tom hostil de voz afiada. Havia mais de alguns ossos brancos por todo o corpo dela que já haviam sido esmagados e despedaçados no chão como migalhas de pão, tudo graças aos poderosos golpes e cortes que Zhang Yang e Wei Yan haviam causado sobre ela. Mas isso só a provocou ainda mais. Zhang Yang avançou e enfrentou os 5 soldados esqueletos restantes, com a ativação de seu varredura horizontal, um golpe poderoso de sua espada do Devorador Purificador, direcionado diretamente aos monstros. O efeito especial de sua espada também foi ativado, e inúmeras Aurablades dançavam ao redor dos monstros, atraindo-os para Zhang Yang. O poder de fogo de 5 monstros de elite e um chefe violeta Platinum era bastante poderoso. Zhang Yang não ousava relaxar ou ser negligente de forma alguma. Então, ele ativou sua muralha de escudo para aguentar os combates, e finalmente, eliminou todos um após o outro. Mas esses monstros tinham uma habilidade em cada um deles, que era que, quando eles morriam, eles faziam com que o dano sofrido virasse pontos de vida para o chefe. Embora esses monstros tivessem sido derrotados, a barra de vida do chefe havia se recuperado em 2%. É tudo por causa daqueles 5 idiotas. Foi assim que mais 5 monstros foram gerados. Wei Yan repreendeu. A situação estava óbvia agora há pouco. O número de soldados esqueletos de elite que Anelia podia invocar dependia da quantidade de cadáveres ao redor. Se os guerreiros espartanos não tivessem morrido, só haveria um soldado esqueleto invocado, e não haveria problema algum. Se os guerreiros espartanos pudessem ouvir o que Wei Yan acabou de dizer, provavelmente vomitariam sangue imediatamente, fosse Wei Yan quem os massacrou em primeiro lugar. Zhang Yang franziu a testa. Eles acabaram de ser mortos de novo. Então há mais 5 cadáveres frescos por perto para o chefe ressurgir? Que bando de perdedores. Não podem simplesmente encontrar um lugar melhor para morrer. An Shui começou a atacar o chefe diretamente. 1 minuto se passou. Anelia soltou um grito ensurdecedor novamente e disse: eu sou a dona dos mortos-vivos. Espectros, despertem de seu sono e lutem por seu mestre. Ela levantou as mãos e lançou sudários negros pelo ar até os corpos dos guerreiros espartanos no chão, exatamente como fez antes. Claque, claque, claque. 5 cavaleiros da morte começaram a surgir dos cadáveres. Os cavaleiros da morte descansavam em seus próprios cavalos de batalha, e os cavalos batiam os cascos no chão de vez em quando, cuspindo fogo pelo nariz. Cavaleiro da morte recém-ressuscitado, elite, morto-vivo, nível 85 HP, 200.000 defesa, 900. Wei Yan olhava de boquiaberto. Isso não faz sentido. Como um cavalo pode sair dos cadáveres? Zhang Yang riu alto e disse: algo para pensar. Os guerreiros espartanos deveriam se orgulhar de si mesmos, porque ainda podem se transformar em monstros tão poderosos e imundos. Relincho. Os 5 cavalos de batalha do inferno soltaram seu gemido de batalha, movendo suas pernas poderosas, carregando os cavaleiros da morte em direção a Zhang Yang e as damas como um vendaval uivante. Cavaleiros da morte não eram monstros de elite comuns, e se 5 deles ativassem golpe da morte, ao mesmo tempo, junto com o ataque do chefe, até Zhang Yang poderia ser morto instantaneamente. Naquele instante, os 3 estavam em uma situação muito perigosa. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 414, Invocações poderosas. Tum, tum, tum. Os cavaleiros da morte nem sequer deram tempo para o grupo se preparar. Eles subiram, brandindo suas espadas pesadas contra Zhang Yang, como se estivessem prestes a matar um deus. Menos 1,785. Menos 1,536. Menos 1,693. Menos 7,384. Menos 1,634.
Os 5 Cavaleiros da Morte apontaram suas espadas pesadas diretamente para Zhang Yang, e um deles conseguiu desferir um golpe da morte, causando um dano horrível em Zhang Yang. O chefe não ficou parado assistindo também. Ela estendeu os braços enormes para eles. Felizmente, Zhang Yang estava pronto. Ele havia reservado seu bloqueio só para ela. Com o escudo erguido bem alto, ele ativou bloquear e repeliu os braços, evitando que fosse ainda mais ferido. Zhang Yang não se importava se o dano causado pela tartaruga teria sido reduzido ou não naquele momento. Ele imediatamente se virou para cima do Turtle, aumentando seus pontos máximos de vida para 130.000 para aumentar sua própria sobrevivência. Onda de choque. Todos os 5 Cavaleiros da Morte foram atingidos e atordoados, dando a Zhang Yang e as damas um breve momento para respirar e se acalmar um pouco. Foque em um monstro e mate-lhe primeiro. Zhang Yang rapidamente marcou um dos Cavaleiros da Morte com o símbolo de um sol e ordenou que as damas atacassem. An Shui também aproveitou um momento para ativar veneno putrefactante nos Cavaleiros da Morte, todos os 5. Então, voltou sua atenção para curar Zhang Yang com tudo o que tinha. O dano de um chefe e 5 monstros de elite juntos foi muito poderoso. Nem mesmo a defesa de Zhang Yang durou muito. Com todo o dano causado nele e An Shui o curando, sua barra de vida era como uma montanha-russa, subindo e descendo, empatando em torno de 50%. Dessa vez, ele não estava apenas fingindo. Foi porque An Shui não conseguiu manter seus pontos de vida, devastador, e Floric e ganância do dinheiro, 1 foram convocados para aumentar seu dano na tentativa de encerrar a batalha um pouco mais rápido. Quanto ao servo centauro que o Eian tinha, o nível de poder desse servo é simplesmente fraco demais comparado aos outros 2 servos. Então seria inútil invocá-lo. Explosão da força, devastador, lançou os 5 Cavaleiros da Morte 10 metros para trás no momento em que foi convocado, seguido por uma poderosa onda de explosão de Eian na tentativa de restringir o movimento desses monstros de elite. Mas ainda assim, a barra de vida de Zhang Yang continuava caindo loucamente, e estava prestes a chegar ao fundo, cura do Berserker. Mais 133,470. Um valor de cura que deixou An Shui sem palavras, impressionado. Ao mesmo tempo apareceu logo acima de Zhang Yang, curando-o de volta ao seu estado de saúde total. Em termos de ataques em área, o Eian não foi páreo para Zhang Yang. Mas, Zhang Yang está atualmente sofrendo um efeito de fadiga, fazendo seu ataque diminuir drasticamente. A defesa desses Cavaleiros da Morte era excepcionalmente alta, fazendo com que o ataque de onda de explosão e golpe de trovão, que já tinha um pouco dano, ficasse ainda mais fraco, reduzindo a eficácia de sua capacidade inicial de dano. Parecia mais sensato subir a habilidade Olho de Águia até o nível 10 como prioridade. Quando essa habilidade está no nível máximo, permite que o jogador ignore 95% da defesa do alvo. Então, pode ter efeitos surpreendentes quando usado para enfrentar vários monstros ao mesmo tempo. Claro, não fazia sentido usar defesa aleijada nos monstros um por um quando há muitos monstros por perto. 50 segundos depois, o primeiro Cavaleiro da Morte finalmente foi morto. Eu sou o mestre dos mortos-vivos. Espectros, levantem-se do seu sono e lutem por seu mestre. Outro minuto depois, Anelia começou a convocar seus pequenos lacaios. Mas dessa vez, não havia cadáveres para o chefe usar, então Anelia estava apenas perdendo o fôlego e a expressão. Brum. Mais 40 segundos se passaram, e o segundo Cavaleiro da Morte foi morto. Embora estivessem focados em um monstro por vez, algumas de suas habilidades como Fenda Tornado e Varredura Horizontal causavam dano aos outros monstros ao redor. Essa era a razão pela qual estavam ficando mais rápidos matando os monstros. O terceiro veio, e o quarto, e por último, mas não menos importante, o quinto. Todos foram mortos. Zhang Yang e as damas finalmente tinham superado a situação perigosa em que estavam. An Shui cambaleou aliviado. Foi muita sorte para nós que só havia 5 mortos. Se houver mais cadáveres no chão, não teremos conseguido puxá-lo. Qualquer grupo não sobreviveria se mais monstros de elite fossem gerados. Anelia possuía o Coração de Mordoro, e tudo graças a esse Coração de Mordoro, Anelia havia conquistado uma nova habilidade. Como que ele lançou o coração para ressuscitar Anelia, isso lhe deu a habilidade de ressuscitar os mortos-vivos.
E Anelia tinha muitas habilidades de área muito poderosas. Então, quanto mais jogadores estiverem presentes, maior será a taxa de morte, e o número de monstros de elite que Anelia poderia invocar também seria muito maior. Se a contagem de mortes dos jogadores atingir certo ponto, o chefe causaria um dano desastrosamente alto a todos os jogadores apenas invocando monstros de elite, causando mais mortes. Quando houver mais contagem de mortes entre os jogadores, o chefe pode simplesmente invocar monstros de elite com sua habilidade, e o número de monstros que ela pode invocar aumenta junto com o aumento da contagem de mortes. O chefe poderia simplesmente sobrecarregar os jogadores dessa forma. Zhang Yang então disse: espero que aqueles 5 idiotas não voltem e morram de novo. Após eliminar os 5 monstros, Zhang Yang desmontou da tartaruga mítica, mais uma vez, permitindo que a poderosa tartaruga liberasse seu melhor potencial em batalha, canalizando o maior dano possível. 70%, 60%. A barra de vida do chefe estava diminuindo constantemente. A cada minuto, Anelia tentava invocar algo. Mas, infelizmente para ela, só restavam Zhang Yang e as 2 damas vivendo com vida. Então a habilidade especial mais forte do chefe tinha se tornado totalmente inútil. Pac! Plac! Os ossos de Anelia colidiam violentamente contra a espada e o machado, fazendo-se fraturar pouco a pouco. As linhas de fratura começavam a formar rachaduras mais profundas, enquanto pedaços de ossos começavam a cair de seu corpo como se ela estivesse oprimida. Como a barra de vida do chefe estava em torno de 50%, uma das pernas dela foi realmente cortada por Wei Yan com um golpe poderoso, literalmente. Brum! O corpo da chefe desabou, ela perdeu o equilíbrio, e o impacto da queda tremeu pelo chão, deixando uma onda de estrondo e um regato de poeira no ar. Maldito humano! Almas vivas insolentes! Anelia não conseguia parar de xingar, tentando apoiar seu corpo grande com a outra perna que ainda estava presa ao corpo. Ela batia repetidamente em Zhang Yang com raiva e ódio. Neste jogo, não existe status de ferido ou enfraquecido, o que significa que, enquanto alguém estiver vivo, não importa se a barra de vida está cheia, ou se resta apenas um ponto de vida, o ataque de um monstro ou chefe não sofreria diferença, a menos que sejam afetados por efeitos de status de habilidades como atordoamento ou redução de velocidade de movimento. Embora Anelia só tivesse uma perna, ainda podia pular como se tivesse as 2 pernas. Ah! Esse chefe agora é como um canguru. Wei Yan não pôde deixar de rir alto. Mas esse canguru é definitivamente o mais mortal que existe no mundo inteiro. Enquanto seu corpo estava gravemente ferido, o chefe ficou ainda mais furioso. Embora ainda não tivesse aumentando seu dano, provavelmente desencadearia algum tipo de habilidade ou efeito que ela ainda não havia usado. Luzes vermelhas visíveis piscavam violentamente diante dos olhos da chefe, enquanto seu braço direito de repente ficava vermelho sangue, e parecia que sua mão estava coberta de sangue infinito, fluindo como armadura, subindo por todo o braço. Zhang Yang sentiu um arrepio na espinha, fazia tempo que não sentia medo. Como sua muralha de escudo ainda estava em período de recarga, ele ativou seu Cavaleiro do Coração da Morte, sem hesitar, entrando em um estado de invencibilidade de 10 segundos. Brum! O braço direito de Anelia se estendeu e cravou direto no peito de Zhang Yang como uma lança longa. Ding! Anelia liberou a lança o seu fatal. Imune. Depois que o chefe o esfaqueou no peito com habilidade, ele percebeu de repente que o chefe havia causado um efeito negativo sobre ela. Sobrecarregado, sofre 20% de dano adicional ao ser atingido, dura 15 segundos. Embora Zhang Yang não soubesse o quão poderosa era a lança do osso fatal, pois ele era invencível no momento, depois de perceber o novo efeito negativo no chefe, soube que o momento finalmente havia chegado. Com o chefe tendo o efeito negativo de receber 20% de dano adicional, era uma ótima chance para Zhang Yang e as mulheres se apressarem. Hora de atacar violentamente. 40%, 30%, 20%. A barra de vida de Anelia quase havia chegado ao fundo, mas a barra de mana de Yan Shui também estava quase esgotada. Afinal, a chefe tem muitos meios para seus ataques em área. Ter Zhang Yang e Wei Yan curando Zhang Yang e Wei Yan com habilidades superiores de cura, mesmo com sua alma divina ativada, que reduz 75% do consumo de mana, ela não conseguiria aguentar tanto tempo também. E ela também estava tomando poção de mana, transmutação de grau 10,
Se não teria sido destruída desde o começo e forçada a olhar de lado, sem fazer nada. Quando a barra de vida da Anelia foi reduzida para 10%, o braço direito do chefe ficou vermelho de novo. Muralha de escudo. Esfriou completamente. Então Zhang Yang não hesitou e ativou imediatamente. Menos 37,554. Isso foi realmente assustador. Zhang Yang ainda foi atingido com quase 40 mil de dano mesmo com sua muralha de escudo ativada. Felizmente, ele ainda tinha cerca de 80 mil pontos de vida no momento, ou teria sido morto instantaneamente. Zhang Yang abriu o diário de batalha para conferir. A lança seu fatal de Anélia causou 37.554 de dano físico em você, 160.456 de dano imune, 1.990 de dano absorvido. Isso é simplesmente ultrajante. Um dano básico de 200 mil. Sem ativar habilidades, nenhum tanque no estágio atual do jogo conseguiria suportar tanto dano e sobreviver. Isso foi simplesmente dominador. Não é à toa que o chefe ficou fraco pelos próximos 15 segundos. Então esse era o plano final do jogo dela. Um dano total de 200 mil. Ainda valeria a pena, mesmo que o chefe ficasse fraco por mais um minuto. Mesmo um tanque nível 80 com um conjunto completo de equipamentos amarelo-dourados teria apenas cerca de 30 mil pontos de vida. Sem uma montaria de pet para aumentar os pontos máximos de vida, o tanqueiro ainda morreria sem ativar a Shield Wall, sem dúvida. Então o futuro era muito difícil para aqueles tanques sem suportes de estimação. Eles definitivamente vão passar por muita dificuldade. Durante o primeiro golpe da lança de osso fatal, como Zhang Yang era invencível devido à ativação de Cavaleiro do Coração da Morte, An Shui e Wei Yan não sabiam o quão poderosa era a habilidade. Mas desta vez, o valor de dano que apareceu em Zhang Yang deixou o fôlego deles, deixando-os sem palavras. Menos 54,264. Enquanto o chefe ainda estava sob efeito negativo, sobrecarregado, Wei Yan rapidamente pegou uma garrafa de poção de poder, transmutação grau 10, e balançou seu machado com toda a força. Instantaneamente, ela infligiu ao chefe um valor horrível de dano. Foi muito sensacional. Uau! Wei Yan estava agitado e gritou de empolgação. Zhang Yang sentiu e a elogiou. Esse valor de dano é realmente um pouco exagerado. Pode ser comparado a um ataque de chefe. Que pena, o tempo de recarga também é um pouco longo demais. Não é só um pouco sobrecarregado, certo? É exagerado no máximo. Wei Yan estava se sentindo lisonjeado. Essa garotinha adorava se exibir. 18%, 16%, 14%. Enquanto a Anelia estava sendo enfraquecida por sobrecarregada, sua barra de vida foi reduzida incrivelmente rápido em 15 segundos. Que desperdício que toda a nossa dança do céu e da terra ainda esteja no período de recarga. An Shui suspirou. Se alguém pudesse ativar dança do céu e da terra, enquanto o chefe está em seu estado enfraquecido, poderia causar cerca de 170 mil de dano ao chefe, um valor de dano realmente assustador. Mas o infeliz era que essa habilidade tinha um período de recarga de 24 horas, e eles tinham acabado de ativar sua dança do céu e da terra, durante a batalha com o espírito vingativo Mordoro. Então precisariam esperar mais 20 horas antes de poder ativá-la novamente. Poder das trevas, por favor, conceda-me poder ilimitado para exterminar essas almas vivas imbecis. Anelia olhou para o céu e soltou um grito agudo e ainda assim trovoante. Seu corpo grande começou a emitir o som de estalos de articulações ósseas enquanto o corpo encolhia cada vez mais a cada momento. Em pouco tempo, Anelia havia encolhido ao tamanho de uma pessoa humana comum. E ao mesmo tempo, também ganhou um efeito de 2 gumes. O efeito é benéfico e prejudicial para ela ao mesmo tempo. Como assim? Força profana, o dano aumenta 30%, porém, perde 10 mil pontos de vida a cada 3 segundos, durando 5 minutos. Naquele exato momento, o chefe ainda tinha 5% de vida restante, um total de 440 mil pontos de vida. Teoricamente, se Zhang Yang e as damas conseguissem segurar por 132 segundos, então não precisariam acertar o chefe, só precisavam esperar o efeito da força profana, para reduzir a vida a zero e matar o chefe. Mas o segredo aqui agora era que An Shui já estava no seu limite. A barra de mana dela já estava prestes a chegar ao fundo. Agora que o chefe de alguma forma ficou enlouquecido e o ataque do chefe aumentou substancialmente,
Essa fase final da batalha, onde os 5% de vida devem ser reduzidos a zero, vai se tornar muito difícil e perigosa. Escudo do Titã. Zhang Yang finalmente ativou sua última carta na manga. Ele ativou a habilidade adicional de efeito do conjunto de Titã, Escudo do Titã, dando-lhe a habilidade de absorver 300 mil de dano. Vamos acabar com essa coisa rápido. Depois de entrar no modo Berserk, o chefe podia causar um dano de 16 mil em um único golpe. Até o Escudo do Titã só aguenta 19 golpes do chefe. Com tudo que tinham, Zhang Yang e as moças desferiram todos os golpes possíveis no chefe. 3%, 2%, 1% PAC. O Escudo do Titã finalmente foi quebrado. Felizmente, a barra de mana de Ain Shui havia se regenerado um pouco durante o tempo em que enfrentaram o chefe, então ela tinha pontos de mana suficientes para curar Zhang Yang no último momento. 0%. Finalmente, Anelia gritou de desgraça e caiu pesadamente no chão. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 415, Conjunto de Titã armadura concluído. Jing. Você completou uma missão, derrote Anelia, adquiriu 5 milhões de pontos de experiência. O som hipnotizante da notificação do sistema ecoou nos ouvidos de Zhang Yang e das duas damas. Essas foram as notificações sonoras mais doces que ouviram naquele dia. Por favor, não enfrente um chefe com apenas 3 membros em um grupo, isso foi tão cansativo. Ain Shui balançou a cabeça repetidas vezes. Sua barra de mana já tinha secado uma vez, e agora estava sugada de novo. Mas Wei Yanru ficou feliz com isso. Irmã Snow, quanto menos formos, mais moedas de ouro ganhamos depois de matar o chefe. Ain Shui imediatamente mostrou uma expressão conflituosa bem no rosto. Depois, Wei Yanru foi pegar o saque deixado pelo chefe. Com um sorriso alegre no rosto, a garotinha pegou 20 moedas de ouro, e foi nesse momento que descobriu um par de luvas brilhando em uma pele violeta brilhante. Ela pegou e foi até Zhang Yang. Tanque novato, vem adorar minhas mãos incríveis de sorte. Dá uma olhada no que minhas mãos pegaram para você. Manoplas de titã, violeta platina, armadura pesada, defesa, mais 80 vitalidade, mais 282 força, mais 81 agilidade, mais 40 equipar, absorve 162 pontos de dano ao ser atingido, não identificado, profissão obrigatória, guardião nível obrigatório, 80 armadura conjunta titã, 88, finalmente. Está completo. Todas as 8 peças do conjunto de armadura estavam no lugar. Zhang Yang encheu o rosto de lágrimas de alegria, pois era realmente uma longa jornada, cheia de dificuldades e paciência. Desde que ele recebeu a primeira peça da armadura conjunta de titã, Grevas de Titã, foi uma longa jornada de 5 meses. 5 meses. Sem ter paciência para esperar até que o equipamento fosse identificado, Zhang Yang equipou imediatamente após jogar seus guardas de mão do espírito da terra em seu inventário. Lá, ele finalmente adquiriu o efeito especial quando todas as 8 peças da armadura conjunta do Titã estão juntas em um só lugar. Quando você é atingido, há 1% de chance de adquirir a bênção do Titã, e o atacante ficará atordoado por 10 segundos. Esse efeito é eficaz nos chefes de violeta platina ou grau inferior. Esse efeito é muito sensacional se for ativado em uma luta contra chefe. Pode salvar uma vida, não, salvar vidas. Wei Yanru ficou com inveja de Zhang Yang e provocou. Agora que aquele tanque novato tem um conjunto completo de armadura, eu só tenho 2 peças do meu conjunto de armadura. Quanto tempo preciso esperar para poder completar meu conjunto de armadura também? Meses? Anos? Zhang Yang sorriu e disse, se o pão consegue, a manteiga também vai conseguir. Seu filho da praia sarcástico. Wei Yan resmungou e continuou com seu saque. Bandeira de batalha da recuperação, consumível, uso, instala uma bandeira de batalha no chão, cura os membros do seu grupo, máximo 10 jogadores, em 2.000 pontos de vida a cada 10 segundos, os membros devem estar dentro do raio de 30 metros da área, com a bandeira como ponto central, dura 5 minutos. Nível obrigatório, 80 bem, isso foi na verdade um Uchujutsu para as batalhas de grupo. É como uma habilidade de cura em área. Definitivamente era prática para batalhas. Zhang Yang rapidamente reivindicou a reserva e guardou em seu inventário. Yang, pare de brincar com as coisas inferiores e vá com o equipamento da armadura. Ain Shui incentivou a garotinha. Beleza.
Wei Yan respondeu com um aceno firme e rapidamente procurou por possíveis itens que brilhassem em violeta. Lâmina do abismo infinito, violeta platina, arma dupla, ataque, 2356 a 2956 intervalo de ataque, 3,8 segundos DPS, 699 equipar, ao atingir um alvo, há 1% de chance de reduzir 5% da força do alvo. Pode acumular até 3 vezes. Dura 10 segundos, não identificado, nível obrigatório, 80. O ataque com armas é muito bom, mas o efeito especial é um pouco decepcionante. Zhang Yang comentou. O ataque de um chefe geralmente é fixo, então seria inútil reduzir a força de um chefe. E no modo jogador contra jogador, a menos que seja uma batalha de desgaste onde quem durar mais tempo vence, seria impossível esperar tanto tempo até o efeito disparar 3 vezes e se acumular uns sobre os outros. Se vendermos, ainda vai valer uma fortuna. An Shui assentiu, mas ela não era muito ligada a esse tipo de negócio de venda e compra. Ela preferia pegar as moedas de ouro nas mãos, pois era mais emocionante pegá-las sozinha, e segurá-las nas mãos parecia mais prático e real. Então depois de tudo que passamos lutando contra o chefe, só recebemos 3 equipamentos violeta platina como recompensa. E só o tanque novato consegue completar de coletar todas as 8 peças do equipamento do seu conjunto de armadura. Isso é realmente injusto. Wei Yan lamentou. Grevas de guerreiro criônico, violeta platina, armadura pesada, defesa, mais 80 vitalidade, mais 564 força, mais 161 inteligência, mais 80 equipar, absorve 162 de dano ao ser atingido, não identificado, nível obrigatório, 80. Fazendo todo o trabalho pesado para esse garoto Starlight, vejo. Zhang Yang soltou um suspiro, pois esse equipamento foi especialmente projetado para um defensor, pois aumenta a inteligência da pessoa que o equipa. Pelo menos receba 100.000 moedas de ouro dele como taxa de serviço. Wei Yan mostrou suas presas enquanto falava. Ela não estava de bom humor, pois não tinha colocado nenhuma armadura. Zhang Yan guardou o restante dos equipamentos ouro amarelo em seu inventário e disse, já que o chefe foi derrotado e a missão concluída, vamos voltar agora. Ele estava ansioso para identificar seus galetes do Titã. As 2 mulheres assentiram, mas ambas pediram a Zhang Yang que se teletransportasse de volta para a cidade principal e usasse a ordem de convocação de grupo, para convocá-las de volta. Essas senhoras eram capazes de extrair óleo das pedras, então Zhang Yang não tinha nada a discutir e apenas fez o que lhe foi pedido. Chegando de volta ao castelo de Jade Branco, Zhang Yang foi direto à loja de identificação para identificar seus recém-adquiridos galetes do Titã. Então ele inseriu as gemas de vitalidade nível 3 em seu equipamento, aumentando em 50%. Agora, ele finalmente tinha um conjunto completo de armadura violeta platina nível 80. Inicialmente, a armadura do conjunto do Titã só brilhava em um brilho violeta vago e suave. Mas, no momento em que ele identificou a peça final do conjunto de armadura e a equipou, esse conjunto de armadura Titã começou a florescer em um brilho violeta deslumbrante que chamou a atenção do público. Ele parece incrivelmente brilhante, nesse sentido. Havia muitos jogadores por perto na loja de identificação também. Ao ver Zhang Yang de repente transformada em uma espécie de existência divina, todos exclamavam o quanto ele parecia legal. Alguns deles eram rápidos nos reflexos, pois já ativavam a função do gravador no jogo. Se essa cena magnífica for postada nos fóruns, com certeza ganharia um grande número de cliques. Zhang Yang ficou surpreso, pois nunca imaginou que a armadura brilharia tanto, atraindo tanta atenção indesejada. Então ele rapidamente desmarcou a opção mostrar efeito especial da sua armadura no menu de opções e, instantaneamente, sua armadura conjunta de Titã ficou mais fraca. Só os sortudos com olhos rápidos podiam vê-lo brilhando sob a luz violeta sagrada. Se ele não tivesse desligado o efeito especial da armadura, teria virado uma enorme lâmpada de 1000 watts circulando pela cidade. Onde quer que ele vá, ele brilharia sobre o lugar. Enquanto era cercado por um grupo de jogadores, Zhang Yang rapidamente convocou sua montaria e correu em direção à casa de leilões. Toda vez que voltava para a cidade principal, visitava a casa de leilões para tentar a sorte. Muitas vezes, ele encontrava algo útil. Como sempre, ele primeiro procuraria os livros de habilidades para animais de estimação. Embora não tenha encontrado nenhum livro de habilidades de alta qualidade,
Conseguiu garantir 2 pergaminhos de gravação de habilidade de estimação, e valeu a pena seu tempo. Mas quando ele foi procurar livros de habilidades para profissões, não teve sorte naquele dia. Agora que havia adquirido um conjunto completo de armadura do conjunto de titãs, não precisava muito de equipamentos para sua jornada de próximos 20 níveis. A única necessidade que lhe restava era trocar os 2 anéis e 2 acessórios por outros melhores. O efeito do conjunto de armadura do efeito conjunto do titã permaneceria insubstituível até que equipamentos de grau mítico aparecessem, e a espada do Devorador Purificador ainda tinha 2 selos que ainda não haviam sido selados. Então, enquanto ele se manter no caminho certo e completar todas as missões relacionadas à espada, a espada sagrada poderá crescer ainda mais forte. Então agora, subir de nível é a prioridade. Como ele estava tão ocupado com tantas missões que lhes deram tantos pontos de experiência, além de derrotar tantos monstros de nível elite enquanto avançava, ele estava a um pequeno passo de alcançar o nível 87. E ele usou apenas um dia para completar o nível até o nível 87, tornando-se o primeiro jogador em todo o servidor da China a alcançar o nível 87. Tudo o que ele sempre quis foi subir ainda mais de nível, porém, situações acidentais tendiam a acontecer nos melhores momentos adequados. Enquanto a Silksoft Holdings tentava reconstruir sua base de negócios, muitos de seus parceiros começaram a tratar suas parcerias de forma um pouco diferente. Portanto, os Silksoft Holdings devem ser muito cautelosos em cada movimento que fizerem no futuro. Desta vez, sua empresa tinha um contrato relacionado a adquirir uma grande empresa no norte da cidade de Pequim, a Crimson Cosmetic Holdings. As duas grandes empresas tentavam trabalhar juntas pela primeira vez, adotando uma estratégia de vendas agrupada para travar uma guerra com o preço. Mas quanto a como eles iriam dividir o lucro, era um grande problema. Porque uma porção tão pequena quanto uma em cada 1000 proporções de entrada e saída pode ser cerca de milhões de dólares para ambas as empresas. Então eles não podem simplesmente agir de acordo com isso. Portanto, embora Zhang Yang não entendesse muito sobre isso, ainda precisava se apresentar na sede da Crimson Cosmetic Holdings no norte da cidade de Pequim e ter uma reunião com o CEO da empresa. Ele tinha a obrigação de cuidar dos detalhes da parceria deles. Embora fosse apenas um observador, sua presença significaria a sinceridade do Silksoft Holdings em sua parceria. Na verdade, esse foi o maior passo que a Silksoft Holdings daria desde que começou a reconstruir seu negócio. Por isso, valorizavam cada parte da empresa. Eles já haviam organizado os gerentes de todos os departamentos da empresa para se envolverem na operação desta vez. Zhang Yang achava que não precisava se preocupar com nada, já que era o seu. Haveria um carro escoltando até o aeroporto, e quando chegasse ao destino, também haveria um carro escoltando até o hotel. Tudo isso era só pensamento dele. No dia 29 de abril, ele trouxe 3 de suas secretárias. Mas quando seu carro chegou ao destino, Zhang Yang percebeu que eles não estavam no aeroporto, mas sim na estação de trem. As 3 secretárias bonitas riam e sorriam enquanto tentavam puxá-lo para o trem. Eles informaram que as negociações só aconteceriam depois de amanhã, e que teriam bastante tempo para serem sentimentais e se divertirem balançando no trem. Agora que estava cercado por 3 jovens e sexy mulheres que continuavam atraindo ele, quem sabe quantos homens no trem, ficando com inveja dele, silenciosamente a ponto de babarem sozinhas. As secretárias reservaram seus próprios assentos soft sleeper, e a decoração do vagão do trem era muito luxuosa. O banheiro até tinha uma banheira. O padrão do ônibus era comparável ao de um hotel 5 estrelas. Não é à toa que uma passagem valia mais de 3 vezes o preço de uma passagem aérea. Já valia a pena o dinheiro, só de olhar para o treinador agora. No início, todos os 6 secretários de Zhang Yang queriam acompanhar. Mas Zhang Yang achou que seria muito além do exagero para uma mera reunião de contrato. Então, depois de escolher suas tropas com mais cuidado, ele finalmente conseguiu reduzir o número de pessoas que o seguiam para apenas 3, e na verdade ainda era demais. Uma secretária era tudo o que ele precisava. Essas 3 mulheres bonitas estavam rindo o tempo todo. Os 3 foram ao banheiro do treinador tomar banho e saíram só de sutiã e calcinha, andando por aí, balançando os seios bem na frente de Zhang Yang, tentando irritá-lo. Foi realmente sortudo que ele trouxe seu capacete de caça. Então, depois que Zhang Yang colocou o capacete e se deitou na cama, ele continuou e jogou seu próprio jogo. Durante todo esse tempo na carruagem,
As 3 secretárias o mimaram tanto que ele só precisava estender a mão para se vestir e abrir a boca para ser alimentado. Eles estavam prestes a transformá-lo em uma pessoa preguiçosa. Mas a duração da viagem da cidade de Zhoushu até a cidade do norte de Pequim era de cerca de 16 horas, mais ou menos. Então eles chegaram à estação em menos de um dia. Então, chegaram ao hotel designado para encontrar a equipe de negociação da Crimson Cosmetics Holdings. Após uma noite de descanso, Zhang Yang e sua equipe principal partiram para o escritório da empresa Crimson Cosmetics Holdings, prontos para iniciar a negociação de 3 dias sobre os detalhes da parceria. A CEO da Crimson Cosmetics Holdings era uma mulher encantadora, com uma aparência e personalidade excepcionais. Ela tinha cerca de 28 anos, com um corpo esguio mas atraente. Seus seios estavam em sentido, e ela tinha um rosto claro, com um leve rubor no rosto. Um rosto angelical como esse atrairia a maioria dos homens a olhar rapidamente para ela, tanto intencionalmente quanto sem querer. Uma mulher atraente nessa idade é realmente imadura e atraente. Essa mulher teve uma forte impressão de ser mantida em ordem admirável. Cada palavra e cada movimento que ela fazia mostrava que ela era muito mais madura e atraente do que aquelas jovens e simples garotas bonitas que ele já tinha conhecido. Shulan, esse é o nome dela. Zhang Yang olhou bem para a mulher e ficou chocado. Ele não conseguiu se conter e soltou uma exclamação óbvia: caçador de neve. Zhang Yu. Shulan também ficou muito surpreso ao vê-lo. Então, esse Shulan é na verdade o mestre da Guilda da Fúria Carmesim no jogo. Na verdade, os dois se encontraram uma vez durante a competição de espada voadora que estava acontecendo em Xangai. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.